bom dia. 28 de maio de 2025, quarta-feira. Conexão com o útero cósmico. Você é a lua que passa da escuridão à luz. É o broto verde. É a rosa que se abre. É a abundância, é o fruto que cai. É a quietude noturna. É a donzela, a mãe, a feiticeira e a bruxa anciã. Estou dentro de você e você dentro de mim. Juntas somos uma. Miranda Gray. Bom dia, querida, querido. Quarta-feira, 5 horas da manhã. E a vida é um grande ciclo, né? Tudo nasce, cresce, chega ao seu ápice, depois começa a declinar para acabar, vai acabando para dar espaço a um novo ciclo, né? E aí está a imortalidade da vida, essa sucessão de ciclos. E nós precisamos, de uma determinada forma, saber lidar com esses ciclos. Saber a hora de permitir que as coisas nasçam na nossa vida, nutrir para que cresçam e perceber que tudo chega no seu ápice. E a partir do momento que chegou o ápice, a caminhada de definição, de acabar, começa, inicia-se, né? Se você olhar para a sua vida, eu olhando para a minha vida, eu percebo que acontece isso, né? Então, nós precisamos, sim, saber lidar com esses ciclos da vida, saber receber e saber dar tchau no momento apropriado. A gente pode ver que a vida é um grande ciclo formado por ciclos menores. Na astrologia, nós temos condições de perceber isso. O menor ciclo que eu posso entender que existe na astrologia é o ciclo da Lua, que dura aproximadamente 28 dias. Mas existem ciclos muito grandes, de anos. Um ciclo de Saturno é um ciclo de 28 anos, né? Então, no dia a dia, a gente vai percebendo que existem vários ciclos na nossa vida. E, às vezes, um mesmo planeta, na astrologia, né? Um mesmo planeta que a gente percebe que a posição dele num determinado signo está fechando um ciclo, o mesmo planeta naquela posição, por outro lado, em contato com outro planeta, forma um circuito de iniciação. Olha que legal, né? E, então a gente vê isso, se a gente olhar na natureza, se a gente olhar as marés, se a gente olhar a astrologia, nós mulheres, nós que nessa encarnação encarnamos num corpo feminino, num corpo de mulher, com útero, com o ciclo menstrual, nós vamos perceber que o ciclo o ciclo do nosso corpo, é também um grande ciclo. E a gente está sempre mudando e nos aperfeiçoando. Então, esse é o mistério, vamos dizer assim, né? O mistério dos ciclos, que é bem enfatizado pela Miranda Gray, né? Uma curadora, e o seu trabalho especificamente está relacionado com essa questão do útero, da nossa conexão com o útero cósmico, de valorizar o nosso próprio útero, que é um foco, que é um centro de poder e de criação. E quando a gente fala em poder, nós não estamos falando no poder do ponto de vista masculino, yang, né? Que é aquele poder para fora, de querer dominar e destruir muitas vezes o que está fora, porque o yang tem esse movimento para fora. Nós estamos falando do poder feminino. Poder feminino, o próprio feminino na vida indica para a gente que o movimento é para dentro, né? Então, esse poder aqui que é comentado nesse trabalho é o poder feminino, é aquele poder que você tem sobre si mesmo. E percebendo, gente, que mesmo que o homem não nasceu com o corpo com útero, ele também tem o feminino dentro de si. Tá? Então é importante, sabe, entrar em contato com esse poder
para poder controlar a própria vida, para poder controlar a si mesmo, para poder vencer a si mesmo, né? Vencer as tendências negativas, vencer o medo, vencer todas aquelas emoções, aqueles sentimentos que nos desequilibram, né? Então, é esse o objetivo desse trabalho. Bom, eu sou a Sônia Beth, eu sou astroterapeuta, formanda em aromaterapia, estou fazendo uma correlação, um estudo, fazendo uma integração entre astrologia, emoções e aromaterapia. Tem sido um estudo muito legal. E agora, com muito prazer e alegria, eu posso dizer que eu sou voluntária, colaboradora voluntária, benzedeira da Terra do Bugio, né? Da Terra do Bugio, Cris Benberg, que está aqui na Madrugada Astral às segundas-feiras, às 6 horas da manhã, e que também, no seu espaço, na Terra do Bugio, ela materializou, vamos dizer assim, se eu posso falar essa palavra, o Hospital Espiritual para Pessoas com Câncer. Então, se você tiver interesse, entre em contato, ouça o programa da Cris, segunda-feira, às 6 horas da manhã, aqui na Madrugada Astral, ou então entre no seu site também, se você quiser ser uma benzedeira voluntária em fazer esses benzimentos à distância, que é muito legal, entre em contato. Entre em contato com eles e vai nessa vibe aí, porque vale a pena, né? E então você está na Rádio Vibe Mundial 95,7, no programa Madrugada Astral. Hoje é quarta-feira, às 5 horas da manhã. O dia não amanheceu ainda, né? O sol ainda não apareceu, mas logo vai aparecer. Esse programa é gravado, graças a Deus eu tenho a colaboração do lindinho ali, do Ori, fofinho. Obrigada, Ori. Isso é lindo, viu? E se você quiser fazer alguma pergunta, entrar em contato comigo, eu estou nas redes sociais, @SôniaSímbolos, ok? Então, entre em contato. E hoje o dia amanhece às 6 horas e 48 minutos, com Sol, Lua e Mercúrio no signo de Gêmeos, hein? Olha a trindade no signo de Gêmeos, que é um signo do elemento ar, né? E muitos de nós poderemos estar avoados no dia de hoje. E a lua nova, em signo do elemento ar, Gêmeos, né? E mutável, nos preparando para mudanças. Então, flexibilidade é muito importante nessa lua nova de Gêmeos, tá? Nesse período, nesse mês de Gêmeos. Então, nós estamos no último mês do primeiro trimestre do ano solar 2025-2026. Na próxima lua nova, ou quando o Sol entrar em Câncer, aqui no hemisfério sul, Brasil, entramos no inverno, tá? Então, entramos no segundo trimestre do ano solar 2025-2026. Então, é um mês de finalizações, é um mês em que tudo aquilo que a gente aprendeu desde a lua nova de Áries, né? Em março desse ano, desde aquela época, tudo que a gente aprendeu na lua nova de Áries, a gente tem, então, a possibilidade de colocar em prática agora, nessa lunação de Gêmeos, principalmente após a lua nova a lua cheia, porque a lua cheia ela vai ocorrer no terceiro decanato, né, do eixo Gêmeos-Sagitário. Então, é o momento de colocar o pé no chão e colocar realmente e possibilitar que tudo aquilo que a gente aprendeu durante esses 3 meses venha se manifestar na nossa vida. E a nossa primeira providência de hoje é nos preparar para o ciclo lunar com Júpiter em Gêmeos. Hoje, mais uma vez, né, como a Lua é muito rápida, né, no sistema solar, ela faz ciclos de mês em mês, aproximadamente 28 dias. E hoje, ela fazendo uma correlação, uma aproximação com Júpiter, inicia mais um ciclo no signo de Gêmeos. Agora, esse ciclo, especificamente no terceiro decanato de Gêmeos, tende a ser um ciclo tenso e que alguns podem passar
por algumas perdas, tá? Aprender com erros e seguir em frente. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos 15 dias. Se isso acontecer com você, procure, ao invés de se fixar nas perdas, procure ver novas oportunidades. Eu sei que num primeiro momento é difícil, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com um rapaz novo, deve ter o quê? Uns 40 anos. Ele fez aniversário, eu fui cumprimentar com ele, ele falou, minha vida não tá boa. Eu falei, o que aconteceu? Ele realmente estava para baixo, né? Ele falou, eu me doei tanto, esqueci de mim mesmo e acabei me doando. Eu falei, aposto que houve separação. Ele era casado e tal, né? Você se separou? Sim, eu me separei. E deve ter sido uma separação muito dolorosa e que não partiu dele. E ele estava muito triste, muito triste, muito triste. Agora, a vida é tão legal, gente, a gente tem que perceber nas oportunidades que a vida nos dá, sabe? Nesse mesmo dia, logo no início, eu estava no YouTube e vi uma apresentação de um casal que eles conversam sobre relacionamentos, principalmente as pessoas que estão casadas, e o vídeo era justamente sobre esse assunto, sobre separação, sobre traição, o que a gente... Né, eles estavam dando um conselho legal mesmo, sabe? Maneira de você vivenciar aquilo. E daí eu sugeri a ele, eu falei, olha, acabei de assistir esse vídeo hoje de manhã, assista, vê se lhe ajuda em alguma coisa, né? Me coloquei à disposição, se ele quisesse conversar, mas como é um assunto, vamos dizer assim, muito triste, muito doloroso, a gente tem que esperar que a pessoa tenha a condição e a vontade de se abrir com outra pessoa e conversar, né? Eu me coloquei à disposição, mas eu não forcei nada. Não quero falar, eu quero ouvir, mas isso tem que depender dele, porque eu não quero, sabe, forçando, invadir a vida de ninguém, né? Que não deixa de ser uma forma de agressão, né? Então, eu coloquei à disposição. Eu estou aqui, se você quiser conversar, vamos conversar. Mas eu estou trazendo isso que é justamente essa questão, sabe? Perdas. Nós passamos por perdas em várias ocasiões, em várias etapas da nossa vida, seja na vida amorosa, seja no trabalho, seja alguém que a gente gosta partiu, tudo isso é luto, né? E às vezes fica muito difícil a gente lidar com luto, principalmente se, por exemplo, parte uma pessoa, alguém da nossa vida que a gente gosta de uma maneira repentina. Ninguém estava esperando aquela partida, né? Então, logicamente que o baque é maior e a dor é maior. Veio uma separação, você não estava esperando, né? Eu imagino que talvez essa pessoa tenha passado por alguma traição. Eu imagino, a gente não conversou nada sobre isso. Mas se for, também é um baque muito grande. É um baque muito grande e é uma dor muito grande. Então, nós precisamos apenas acolher, né? Procurar emitir ao invés de palavras, porque palavras em determinados momentos só irritam e não ajudam nada. Ao invés de emitir palavras, emitir uma vibração de amor para essa pessoa, né? E amparar, amar, cuidar, né? Para que a pessoa ela se recomponha e continue a sua vida, sabe? Precisa, porque às vezes a gente fica anos parada numa dor. A gente fica anos, sabe, nutrindo uma dor. E é interessante que eu ouvi nesses dias uma frase que diz assim, aquilo que eu nutro me destrói. Eu falei, mas que... Gente, parei para pensar, eu falei, eu preciso pensar sobre essa frase, aquilo que me nutre me destrói. Então, se essa pessoa nutrir essa dor, né? Nutrir essa dor, às vezes pode ter até culpa. Às vezes pode ter até culpa no meio.
Aconteceu isso porque eu fui culpado, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, né? E é um processo muito difícil de lidar com isso. Então, é importante, se acontecer com você, ao invés de se fixar na dor, na perda, procure ver novas oportunidades que se apresentam. Agradeça. Agradeça, agradeça o que você ganhou nesse período e agradeça também as perdas. Nós estamos com o nó do norte em peixes nesse período. E o nó do norte em peixes, uma das orientações do nó do norte em peixes é que a gente reconheça que tudo está certo. Nossa, Sônia Beth, será que está mesmo? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente entender que tudo está certo, mas muitas vezes a gente só vai entender anos depois, meses depois que você olha para trás e fala, graças a Deus que aconteceu isso, né? Graças a Deus que aconteceu determinada coisa. Na hora foi uma dor muito grande, mas hoje eu agradeço, porque muitas vezes essa dor nos ajuda a crescer e a ver a vida de uma forma diferente, né? Bom, o óleo espiritual desse mês de maio é o olíbano, né? O olíbano, um óleo que eu gosto muito, que ele é um óleo espiritual e é um óleo que eu gosto de usar nas minhas meditações, né? E ele é um óleo retirado de resina, a resina da árvore, né? E é uma energia também, é um óleo, as propriedades desse óleo interagindo com o nosso corpo, ele nos proporciona aquela sensação e aquela vibe realmente de ação e proteção. Como é bom a gente se sentir protegidos, né? Como é bom a gente se sentir protegidos. E a gente precisa realmente, se essa proteção ela não for fisicamente material, seria bom a gente, nas nossas meditações e no nosso dia a dia, procurar sentir essa proteção de um plano maior. Independentemente de quem você foi, de quem você é, o que você fez, o que você não fez, nessa vida ou noutra vida, alguém te ama. E esse alguém, se não for Deus, não deixa de ser o Deus Pai e a Deusa Mãe, e esse alguém vai fazer de tudo para te proteger e te ajudar. Isso todo mundo, independentemente de quem você é, independentemente do que você foi, independentemente do que você fez, independentemente do que você está fazendo. Alguém te ama, seja alguém encarnado, seja alguém desencarnado, alguém te ama. E esse alguém faz de tudo para te proteger, tá? Então, é importante a gente entrar em contato com essa energia, nos sentir realmente protegidos, amados, né? É importante isso, protegidos e amados para seguir em frente. É muito importante também você encontrar o seu grupo, né? Encontrar, eu acredito, o grupo espiritual é muito importante. É muito importante você encontrar um local onde você possa se sentir, né, inclusivo, fazendo parte do grupo. E se esse grupo tiver um trabalho de benefício à humanidade, melhor ainda, melhor ainda. E olha que eu estou te falando porque eu passei décadas ligada a um centro espírita e hoje eu posso dizer para vocês, foi muito bom. Tá? Foi muito bom. Nos encontrávamos toda semana e acabamos criando um grupo amoroso que um ajudava o outro, mas também ajudava as pessoas que procuravam aquele local. Depois minha mãe ficou doentinha, tive que sair porque tinha não, né? É, a minha tarefa naquele momento era tá ali do lado da minha mãe e não dava, né? Porque como era eu e ela, não dava para fazer as duas coisas juntos. Então eu optei, vou ficar em casa, né? Lá no centro tem muita gente trabalhando, aqui em casa sou só eu. Então
vamos trabalhar, né? E durante esse tempo eu comecei a fazer os meus trabalhos espirituais sozinha, né? O que que é o trabalho espiritual? É fazer suas orações. Com a minha mãe eu aprendi a fazer o terço, é buscar esse apoio, né? Esse apoio espiritual. Só que eu posso dizer para você, fazer uma coisa sozinha não é a mesma coisa do que fazer em grupo, com um grupo espiritual que pensa a mesma coisa, que caminha para o mesmo caminho. Então, é muito importante, é muito importante. E é por isso, então, que eu trouxe o óleo de olíbano, né? Que é o meu óleo que eu comecei a usar para fazer as minhas meditações, e eu vou passar aqui na minha garganta. Para quê? Para que a minha comunicação seja a melhor possível, tá? Que a minha comunicação possa atingir o seu coração e lhe trazer uma nova perspectiva de vida, de amor, de colorido para sua vida. E bora, 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 bora. Bora, porque tudo que a gente passa na vida tem um propósito e nos ajuda a crescer. Pode ser doloroso, pode ser muito doloroso naquele momento, mas é importante a gente reconhecer que muitas vezes isso vem para nos ajudar. E hoje é o Dia Mundial da Visibilidade Menstrual. É o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. Nós podemos ver esse assunto sob dois aspectos: o aspecto social ou o aspecto espiritual. No aspecto social, a gente vai perceber que nesse período, para a mulher, no período menstrual, onde a higiene é muito importante, muitas mulheres, muitas vezes, não têm condições de cuidar da sua vida higiênica ou desse processo, desses dias em que está menstruada. Isso pode até, dependendo da atitude que a pessoa tem, pode até ocasionar e ter consequências na saúde pública, tá? Pessoal e pública. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, no YouTube tem um vídeo que se chama Pobreza Menstrual, tá? Gratuitamente. Então, assista o vídeo e reflita sobre isso. Agora, espiritualmente falando, nós podemos entender que nós mulheres, para recuperar conscientemente, a nossa condição de criadoras, de conceber e nutrir a vida, nós também devemos honrar o nosso ciclo menstrual, nós também devemos honrar o nosso ciclo, o nosso útero, né? Que é essa fonte de poder e de criatividade. Criatividade. O ciclo da Lua, aproximadamente de 28 dias, é o mesmo período do nosso ciclo menstrual, 28 dias, 28 dias, né? Então, para você ver o quanto que o nosso ciclo menstrual está em harmonia e acordo com esse ciclo da vida. Só que no decorrer do tempo, com a nossa ânsia de buscar a nossa liberdade, a gente esqueceu que acima da liberdade existe a interdependência. Ninguém é livre por si só. Nós estamos ligados, interconectados um com o outro, e a gente precisa aprender a viver essa interconexão e fazer da nossa vida um processo muito criativo. A partir do momento que você cuida de você, a partir do momento que você cuida do seu ciclo menstrual, a partir do momento que você cuida do seu ciclo, com certeza você vai entrar em contato com a sua força interior e isso vai repercutir. Vai repercutir em todas as suas relações. Você vai poder optar com melhor consciência o que você vai criar na sua vida, de que maneira você está criando. E isso vai favorecer a você, aos seus companheiros, aos seus filhos, à sua família em geral. A gente vai voltar nesse assunto. Acabou o tempo, mas a gente vai voltar nesse assunto. Acompanhe o nosso programa que eu gostaria de desenvolver mais esse assunto, porque, gente, a violência está lá em cima, né? E muitas vezes essa violência pode partir de nós. Muitas vezes, não estou afirmando. Um abraço para você, muito obrigada, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e até a próxima semana, 5 horas da manhã. Até mais, tchau!